Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu agradeço a Jesus por essa oportunidade que Ele nos concede. Um feliz dia dos pais a todos os pais. E aqueles que não são, peça a Deus que Deus faz gerar. Amém. Diz Deus que o Senhor, o profeta Davi disse que Deus é o Deus que faz que o solitário more em família. E também que a estéril seja mãe de filhos. Então, para Deus não há impossível em todos os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Meu irmão Calmon, é uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Meus irmãos que nessa noite visitam essa congregação, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se abraçados para a glória do nome do Senhor. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, ainda tem uma apresentação das crianças. Vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo de número 44. Profeta Isaías, capítulo de número 44. Glórias a Deus. A Escritura diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda, não temas. Ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Eu vou ler esse capítulo. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagem e de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de fundição? Uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos, e se apresentem, e espantem-se, e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em sua madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz semelhança e beleza de um homem que passa morar em uma casa.
Um homem corta para si cedros, toma cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta, coze o pão e também faz um Deus, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não veja, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque és meu servo, e eu te formei, tu és o meu servo. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Vamos ler o versículo 24. Assim diz o Senhor que redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Torna para mim, ó Israel. Amém? Glória a Deus. Poder se assentar dando glória a Deus. Eu vou ser o mais breve possível, pois ainda temos uma apresentação das crianças e o tempo, ele está correndo contra mim. Meus irmãos, lendo o profeta Isaías, o seu livro, que leva o título do seu autor, Isaías é visto como o profeta messiânico, o profeta que mais revelou e falou acerca do Cristo exaltado, do Cristo como servo, do Cristo o Salvador do mundo, o Cristo que perdoa pecado. Isaías apresenta Cristo como nenhum outro profeta, com respeito a todos eles. Porém, muitos estudiosos e mentes pensantes dizem que Isaías é o segundo evangelho segundo Isaías, pois fala muito acerca de Cristo. Lendo esse texto de Isaías 44, vemos que o nome Isaías, ele é Yeshayahu, que é Yahvé é salvação. O Senhor é a salvação. O Senhor é livramento. O Senhor é proteção. O Senhor é o que livra. Então o nome de Isaías já tem um peso aí para entendermos o propósito do seu chamado. Quando vimos o profeta Isaías, que Deus tem um propósito de salvar. O livro do profeta é datado aproximadamente 605 a 681 a.C. O profeta Isaías, ele profetizou durante aproximadamente 40 anos em Judá e Jerusalém. Foi contemporâneo de Oséias e também de Miqueias. E profetizou antes, durante e depois do cativeiro babilônico. Ele profetizou na
na época de Uzias, Jotão, Macais e também do rei Ezequias. Então 4 reis se passaram durante o ministério profético de Isaías. Isaías era visto na sociedade como um homem influente, visto que ele tinha acesso ao rei Uzias. Então era alguém que se tornou conselheiro político e religioso da nação de Israel. Mas não foi isso que o habilitou e o preparou para o chamado, visto que quando Deus chama Isaías, Isaías diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não há em mim capacidade ministerial para profetizar ou para falar as verdades de Deus. Porém o Senhor diz para Isaías, dizendo que chega para mim, e Deus, o anjo tira uma tenaz, uma brasa do altar com uma tenaz, e purifica os lábios do profeta Isaías, e o habilita e o prepara para o ministério profético dentro da nação de Israel. Visto que Isaías viveu em Jerusalém e conhecia os reis, conhecia as leis, conhecia o sacerdócio, e por isso Deus o chama e o habilita para que dentro da sua nação ele pudesse ser um instrumento de Deus para o povo, e também profetizou para outras nações. E o profeta Isaías teve 2 filhos que levam nomes proféticos aí. Eu não vou entrar nesse contexto porque o tempo está contra mim, eu preciso entrar no texto que o Senhor falou comigo. Visto que o profeta Isaías foi chamado por Deus, e logo quando o Senhor disse: a quem enviarei? No capítulo de número 6, o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Logo o profeta Isaías se apresenta também numa palavra profética acerca de Cristo, que se apresenta para Deus para vir do céu à terra, dizendo: eis-me aqui. E no rolo do livro está escrito: ao meu respeito, envia-me a mim, e compete a mim cumprir a tua vontade. Quando o profeta Isaías se dispõe, o Senhor chama ele, o habilita para o ministério, e o Senhor diz: a quem enviarei e quem dirá por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Quando Deus chama o profeta Isaías, Deus diz, lhe dá um ministério complexo e difícil, visto que ele aceita o ministério, mas também entende que muitos que ouviriam a sua mensagem não receberiam a sua mensagem. Muitos vomitaria a palavra de Deus por intermédio da boca do profeta Isaías. Então Isaías, no capítulo de número 6, quando Deus o chama, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E ele diz, o Senhor diz assim: então vai e diz a este povo: ouvireis, ouvirei, mas não entende; vereis, vereis, mas não compreendeis e não entendem, para que eles endureçam o coração deles, para que não veja com os olhos e se converta, e não perceba com os ouvidos, creia e seja por mim curado. Aí entra um desespero em Isaías e diz: até quando, Senhor, isso se sucederá? Ele diz: até que a cidade fique vazia e seja assolada, até que a 10ª parte também seja destruída, e só reste apenas o toco, e o toco e a santa semente virá do toco que restará. Então a profecia de Isaías no capítulo 6, Isaías já entende que ele não seria de todo ouvido, e muitas vezes seria rejeitado a sua mensagem, mas isso não o impediu de continuar com o seu ministério. A escritura diz em Hebreus 11:37 que o profeta Isaías foi cerrado ao meio por causa do seu ministério. A escritura vai dizer que Isaías, quando Deus chama ele, ele anda por 6 anos nu e descalço dentro da nação, para mostrar a condição da Etiópia e do Egito, em que Israel depositava sua confiança. Aí o Senhor diz: Isaías, você vai andar nu e descalço, porque Israel está confiando no Egito e no poder da Etiópia, mas eu vou mostrar para eles que Etiópia, Egito, Síria e Assíria são homens e não Deus, e se eles depositam a sua confiança neles, eles serão envergonhados, porque eles serão levados cativos com as nádegas de fora. Sabendo que o seu ministério não teria muito sucesso no ouvido da nação, ele não deixou de fazer o que Deus disse que era para ele fazer. Quando o Espírito de Deus o habilita, e eu já quero correr para esse texto, na época do rei Uzias, Judá e Jerusalém prosperava de maneira exponencial.
O reino se estendia para todos os lados e a prosperidade entrou dentro de Israel de maneira em que havia milhões e milhões de soldados, milhares de soldados dentro da nação. E quanto mais eles prosperavam, a sua vida espiritual entrava em decadência. Na época de Acais, Jotão e também de Acasias, não foi diferente nesses ministérios que Isaías profetizava. Quanto mais eles prosperavam, crescia e o seu poder se aumentava, as suas vidas espirituais entravam em decadência. Por quê? Porque há reinos, nações e pessoas individuais que não sabem lidar com o poder. Ele não sabe lidar com a fama, ele não sabe lidar com a prosperidade, porque o seu coração facilmente se corrompe. Israel, quando ainda era Jacó, aí Deus diz assim: Jacó, Jacó, ouve Jacó. Nessa época Deus já tinha mudado, já era uma nação Israel. Mas ele fala com a nação de Israel, poderosa, de prosperidade, de exército. Deus chama ele de Jacó novamente. Ele falou assim: lembra de quando tu era um peregrino viajante no deserto, só tinha uma botija de azeite, não tinha nem roupa, nem alimento, e tu me pediu ajuda e eu fui contigo até a terra de Labão, te fiz prosperar, te carreguei no deserto, te carreguei no colo, te dei água para beber, te dei cidades e cisterna, te fiz vencer o inimigo. Depois que tu cresce, fica forte, tu me abandona. É suscetível do homem e a tendência de buscar a Deus quando o caos chega. Mas o homem na Bíblia, como Asa, ele disse: vou aproveitar o meu tempo de bonança no reino, vou fortificar as cidades, vou edificar muros, vou alimentar o meu exército e vou ficar preparado, porque quando o inimigo vier, ele vai bater com a cara no muro. O homem prudente, ele é precavido e se prepara antes. Fazendo uma observação de Jó em casa, eu percebi que Jó sacrificava para os seus filhos de madrugada. Jó temia Deus e dizia assim, Jó dizia assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. E eu comecei a observar uma coisa: se Jó temia o acontecimento, é porque Deus já preparava o seu espírito para aquilo que viria. Porque sem preparação de Deus, o homem não suporta passar pelo fogo, nem pelas águas, nem pela provação. Talvez Jó dizia assim: não, isso aqui é para Deus livrar o meu filho. Mas na verdade Deus estava dizendo: isso aqui, Jó, é para tu se sustentar no meio do redemoinho que você vai passar. Então Judá prosperava nos tempos de Uzias, nos tempos de Jotão. E eles passaram a abandonar o verdadeiro Deus, porque ele fazia aliança com o Egito e com a Síria para lutar contra a Etiópia. Logo, quando eles faziam aliança com esses reis, logo os deuses dessas nações passavam a fazer parte do culto dentro de Israel. E começou-se a idolatria predominar dentro da nação. E Deus levanta Miqueias, Deus levanta Oséias, Deus levanta Isaías durante 40 anos dizendo: se não se voltar, o cativeiro virá. Mas eles olhavam para Isaías e diziam: esse homem profetiza da gente o que é mal, ele quer ver o nosso mal. Pegamos-nos, matamos-nos ou lançamos ele numa cisterna, porque ele não quer ver o bem da nação, ele é contra a nação. Mas Deus falava para Isaías dizendo: diga para eles que não existe outro Deus além de mim. Quando o Senhor chama Abraão, ele tira Abraão de uma terra de idolatria. Josué 24, capítulo de número 7. Eles vão dizer que Abraão era idólatra em Ur dos Caldeus, quando morava com seu pai Terã. Quando Deus tira ele de lá da idolatria, Deus está dizendo: eu vou fazer um povo limpo, um povo liberto, eu vou fazer um povo novo. Aí o Senhor diz em Deuteronômio, dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Diante quer dizer na frente de Deus. Deus está dizendo assim: não existe outro Deus diante de mim. Não porá diante de vós nada que ocupe o meu lugar, que tem primazia. Logo, aquilo que vem primeiro é o que domina a nossa vida.
O que vem primeiro na nossa vida é o que nós damos prioridade. Quando observamos que eles trouxeram os ídolos para dentro de Israel, aí olhamos e dizemos: mas eu não me prostro diante de uma imagem. Eu não acendo vela para um pedaço de madeira, de gesso ou de metal criado pela imaginação humana. Mas quando eu leio o livro de 1 Samuel, Samuel olha para Saul e diz assim: olha, Deus te escolheu quando tu ainda andava correndo atrás de jumenta. Tu andava às procuras da jumenta de teu pai. Tu ainda não era nada. Olha o que ele vai dizer: tu não era nada, Saul, mas Deus te escolheu, te constituiu rei, te colocou em uma posição elevada, te colocou em um lugar de destaque. Mas depois que tu estava lá, tu começou a desprezar o Senhor que te levantou. Porque na mente de Saul ele disse: eu já cheguei aonde eu queria, aqui para mim está bom demais. E ele passa agora, e Deus diz assim: Saul se desviou dos meus conselhos, mesmo estando no reino. Saul não desviou e abandonou o reino e foi para outras nações. Saul se desviou ainda no trono. E o que Deus falava ele desprezava. Aí Deus disse: Samuel, diga para ele que eu já me provi de um rei, e é melhor do que ele. Aí Saul entrou em depressão, porque ouvir que Deus tem alguém melhor do que eu, nem toda cabeça suporta isso. Porque Saul achava que ele é insubstituível, que ninguém poderia ocupar o seu espaço. E sempre ele olhava para Israel e dizia: mas quem? Se eu sou o mais alto e sobressaio entre todos os povos de Israel, e ainda sou o mais belo, quem poderia me substituir? Aí Deus disse assim: eu conheci alguém cheio de sarna no nariz, pequeno, pastor de pouca ovelha, como chamava os seus irmãos. Mas Deus disse: é melhor do que Saul, porque desprezava a palavra do Senhor. Aí então Samuel chega para Saul e diz assim: olha, o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que as gorduras e as ofertas pacíficas. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o orgulho e a teimosia como culto a ídolos do lar. O profeta Samuel olha para Saul e diz assim: tu é rei, tu diz que é servo de Deus, mas eu te digo que Deus diz para tu que tu é feiticeiro e idólatra. Porque é orgulhoso, porque é teimoso. Deus fala e você é desobediente. Deus exorta e você não aceita, porque é obstinado, atrevido. E Deus diz: feiticeiro, idólatra, porque não aceita a minha correção, não aceita a palavra do Senhor. Eita glória, louvado seja o nome do Eterno nessa noite, aleluia. Isaías adverte, Miqueias adverte, Oséias adverte, os profetas falam. Mas o povo de Israel e os reis diziam: eu confio nos cavalos e nos cavaleiros do Egito. E alugava cavalo, e pedia auxílio de reis de nações estranhas, dizendo: nós confiamos e queremos alguém que saia nas nossas guerras, nós queremos ser igual às outras nações. E a partir do momento que canalizamos a nossa confiança em algo que não é o Deus verdadeiro, nos tornamos idólatra. E quando Deus fala que somos idólatras, não queremos reconhecer, Deus diz: feiticeiro. Judá e Jerusalém passou a confiar nos carros e nos cavalos do Egito e da Etiópia e da Síria, e deixou de confiar em Deus para confiar no poder bélico dos homens. Deus disse: vai sofrer uma vergonha
limitante. Porque todos eles são homens. E todo homem é falível, todo homem é fraco. Todo homem perece, todo homem passa como a neblina da noite, como a fumaça que vai e já não existem. Eita glória! Louvado seja o nome do Eterno nessa noite, aleluia. E a advertência do profeta Isaías dizendo para aqueles que não confiam em Deus: oh glória, louvado seja o nome do Senhor da glória. Oh Jesus tremendo. Aí o profeta Davi abre a boca dizendo que aqueles que confiam em carro, outros confiam em cavaleiro. Sofonias aparece dizendo: ei, aquele que confia no ouro, na prata, no dia do Senhor, ela não vai poder te livrar. Porque a ferrugem vai comer a prata, o ferrugem vai consumir o bronze, vai consumir o ferro. E nesse texto o Senhor se apresenta: tem alguém além de mim? Aí Deus intima e faz um tribunal e diz assim: se apresente aqui agora e me mostre um Deus que já fez um povo eterno, que formou um povo e também predisse coisas futuras. Se apresente. Aí o Senhor diz assim: o rei de Israel, o Senhor dos exércitos, se apresenta e diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Deus estava dizendo: Israel, eu sou o primeiro, ninguém me criou, ninguém me fez, eu não sou fruto da imaginação humana. Porque antes de tu existir, eu já existia, eu já estava lá. E foi eu que te formei desde o ventre materno. Eu fiz você. E o salmista Davi profetiza dizendo que o Senhor me fez de uma forma terrível. E Ele me teceu no ventre materno. Você sabe o que é tecer? Tecer é costurar igual se faz uma blusa. Ele diz: enquanto eu era no ferro, Deus estava estendendo meus tendão, Deus estava formando as minhas medulas ósseas, Deus estava formando o meu cérebro, Deus estava colocando cada parte do meu corpo no seu devido lugar. Aí Deus diz: Israel, você não estava lá quando eu estava te formando. Aleluia. E ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Aí ele diz: existe algum Deus além de mim? Ele diz: não, não há nenhuma rocha que eu conheça. Quando ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, ele diz: ninguém me imaginou, ninguém me criou, e eu não sou fruto da imaginação humana. Quando ele diz o último, ele diz assim: eu sou o princípio e eu também sou o fim. Ele diz: Israel, você está cercado. O Senhor diz para você nessa noite: você está cercado. Você não tem para onde sair, você não tem para onde fugir. Ele diz: eu estou no começo, eu estou no fim. Se nós não se encontrar no começo, no final a gente se vê. Quem pode fugir dele? O profeta Davi, Salmo 103: Senhor, para onde fugirei eu do teu espírito? Se eu fazer minha cama no Sheol, tu tá. Se eu subir, tu tá lá. Se eu me esconder no mais profundo abismo, não vai adiantar, porque a tua mão está sobre mim. E o Senhor diz: eu sou o primeiro, eu sou o último. Aí nós lemos o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8. Aí ele diz assim: eita glória, a revelação de Jesus Cristo para João. E quando João vê Jesus, Jesus diz assim: eu sou o primeiro e o último, o Deus Todo-Poderoso. Aí no versículo 17 e 18 do capítulo 1 do Apocalipse, ele diz: ei João, oh glória. Quando João olha para ele, João diz: eu caí como morto aos seus pés. Quando eu olhei para ele, eu caí como morto aos seus pés. Aí ele estendeu a sua mão sobre mim, e eu ouvi uma voz que dizia: não tema, João, eu sou o primeiro e o derradeiro, aquele que foi morto, mas que vive pelo século dos séculos.
Se existe algum Deus, aí na teoria da religião me mostre. Um Deus que formou um povo eterno, um Deus que guiou um povo com mão forte, um Deus que prediz o futuro, um Deus, oh glória! Louvado seja o nome do Senhor da glória. Eita Deus! E ele vai dizer assim: ó Israel, não tem mais não. Eles tinham tudo para ficar com medo, porque estava errado. Estava agora na terra da Babilônia escravos, por causa da idolatria e por causa que não ouviu a palavra do Senhor. Foi parar na mão do inimigo e se tornou marionete, escravo do inimigo. Mas Deus disse: mesmo assim eu vou te dar mais uma chance, e vou enviar o profeta para falar que eu ainda tenho uma promessa de redenção. Aí o Senhor diz: sou eu mesmo que redime, sou eu que compro de volta. Aí o Senhor diz assim: ó, tem muita gente que vai se tornar povo meu porque abriu a boca e diz: eu sou do Senhor. Ele diz assim: vai ter gente que vai me dizer assim, vai escrever na sua mão dizendo: eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele disse: alguém vai testemunhar e vai fazer parte dessa aliança. Aí o Senhor diz: eles crescerão como o salgueiro na beira do riacho. O salgueiro é uma planta onde os israelitas, quando estavam no cativeiro babilônico, eles espenduravam suas harpas. E o salgueiro, ele nasce no lugar, quando a água, eles crescem de maneira sobrenatural. Eles têm, louvado seja o nome do Senhor, eles brotam depois que é cortado. Se tiver água, eles brotam. Então o Senhor disse: este povo brotará, a tua posteridade brotará como o salgueiro na beira do rio. Então o salgueiro é uma erva que serve para medicinal, para dores e febre. Quando eles espenduram a harpa, eles estavam assim: eu estou buscando consolo ou um alívio para o meu sofrimento. Eu preciso nem que seja de um analgésico. E analgésico era a palavra que Isaías levou, dizendo: Deus ainda vai resgatar e levantar um povo que a Babilônia, o Egito e a Etiópia pensava está destruído, abatido e exterminado da terra. O Senhor disse: daí vai brotar igual salgueiro. Porque o capítulo de número 6 que disse que o toco que ia ficar, a santa semente viria do toco. O Senhor está olhando para Israel e vendo uma planta que cresceu em uma grande árvore. Mas depois que cresceu, achou que poderia andar sozinho, tomar as próprias decisões e dizer: eu cuido da minha vida e não quero Deus interferindo. Foi parar na mão do inimigo. Aí o Senhor olha e diz assim: essa árvore vai ser cortada. Por causa do orgulho e da presunção dela. Porque foi eu que mandei a chuva, dei vida, fiz germinar, dei crescimento, fiz frutificar. Aí depois que cresce, quer se achar. Aí Deus diz: eu vou cortar você. Vou cortar você e vou deixar só o toco. Vou deixar só o toco. Que é para você reconhecer que há um Deus no céu. E que a nossa confiança tem que estar nele. Aí o Senhor diz assim: ó, só que do toco vai brotar um rebento. Quando alguém olhar e dizer assim: rapaz, só sobrou o toco, ali o que resta é apodrecer e morrer na lama. Aí o Senhor diz: vai brotar e germinar um renovo, porque eu quero do toco fazer algo novo. Eu quero uma nova planta. Eu quero uma nova vida para você nessa noite, diz o Senhor da glória. Do que restou da cinza, do que restou, o Senhor diz: eu quero, e vai nascer um broto novamente. Nessa descrição do profeta Isaías, o Isaías vai apresentar e vai dizer: olha, não há Deus nenhum. O Senhor falando. Que se exponha diante de mim, que anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Aí o Senhor olha e diz assim: aquele que faz uma imagem de escultura, aquele que é idólatra, a imagem se torne semelhante a ele, mudo, morto, que não sente, tem uma aparência bonita, mas dentro dele não há vida nenhuma.
e nem pode fazer nada. Olhamos para Isaías descrevendo, e ele vai trazer uma lógica, dizendo assim: peraí, pensa comigo, nação. Olha como eles fazem. Ele vai no mato, especializa, ele faz uma vistoria numa árvore e diz assim: olha que árvore bonita. Aí ele vai e corta a árvore. Cortou, aí ele tira metade para fazer lenha, e metade ele esculpe e diz assim: tu é um Deus para mim. Aí ele se prostra diante dela e diz assim, faz as orações: me livra, porque tu é o meu Deus. Isaías diz assim: o camarada ele não tem nem a capacidade de pensar ou de raciocinar, que aquela metade foi queimada no fogo e virou cinza. Aí ele diz assim: o homem, com fruto da sua imaginação, ele põe a sua confiança naquilo que é de nenhum préstimo, naquilo que não é nada. Oh glória! Mas alguém pode dizer novamente, eu repito, eu não tenho uma imagem de escultura na minha casa. Mas o Paulo vai descrever aos Coríntios, aos Efésios, dizendo: não tornei muito de vós idólatra. Oh glória! Aí ele disse: tome cuidado com a avareza, porque também é idolatria. Paulo está dizendo assim: ei, toma cuidado com aquilo em quem o teu coração está confiando. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Em Daniel capítulo de número 5, a Bíblia diz que o filho de Nabucodonosor deu uma grande festa, chamou 1000 dos seus lordes, chamou as mulheres e as concubinas do seu reino e disse: vamos fazer uma festa. Quando ele fez uma festa, ele bebeu vinho, pegou os utensílios da casa de Deus e pegou os deuses estranhos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de barro, e começou a dar louvores a esses deuses, visto que ele tinha vencido a guerra. Aí ele não glorificou a Deus e começou a dizer: esses deuses me deu vitória, esse ouro me deu vitória, esse dinheiro me deu vitória, por isso que eu confio no dinheiro. Para você que confia no ouro e na prata, oh glória. Aí ele está lá dando aquele banquete, quando de repente aparece uma mão sem braço, escrevendo, dizendo: mene, mene, tekel, ufas. Sim. Aí ele se desespera, o seu joelho treme, e ele diz: que escritura é essa? Quem pode interpretar? Ele chamou o feiticeiro, ele chamou o mago, ele chamou o astrólogo, ele chamou o astrofísico e todo aquele que era instruído na ciência da Babilônia. E eles olhavam e diziam: mas se eu não consigo interpretar isso, quando de repente entra sua mãe na sala do banquete e diz: que alvoroço é esse? Porque tu está se tremendo todo desta maneira? Aí ele diz: não, mãe, é que apareceu uns dedos na parede escrevendo algo, e o fogo ainda continua queimando em cima das letras. Aí ele disse: a tua mãe, senhor, tem alguém que tem o espírito dos deuses, tem alguém que mora nele, a inteligência do espírito dos deuses, chama ele. Ele era do reino de Nabucodonosor, teu pai, tu nem conhece ele, né? Aí ela disse: chama ele. Chamou Daniel e disse: Daniel, tem uma escritura ali, diz que sobre ti tem o espírito dos deuses, e se tu interpretar, vou te dar cadeia de ouro, vou te tornar governador, vou te dar presentes e perfume. Aí Daniel olha para a cara do rei e diz assim: ó, que o Deus presente seja contigo. Pode dar a outra pessoa, mas a escritura eu vou interpretar de graça, eu não vou cobrar nada para você, para pregar a palavra que você precisa ouvir. Aí ele disse: então leia, Daniel. Daniel disse assim: posso interpretar? Pode. Então eu vou interpretar. Contou Deus o teu reino, e tu foi achado em falta, e foi dado aos medos e os persas. Quando Daniel lê isso, ele diz: tu foste pesado na balança, e a tua balança pendeu. E a escritura diz: não resta para ti agora, Beltesazar, outra coisa. A escritura diz que naquele dia Beltesazar morreu, e os medos e os persas invadiram o reino dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem uma balança de Deus aqui hoje nos pesando. Tem uma balança dizendo assim: como está a tua vida diante do eterno?
Quando ele diz eu sou o primeiro, eu sou o último. Se a gente não se encontrar hoje, a gente se encontra no final. O que será do teu final no encontro com Deus? Sentença ou absolvição? Vida eterna ou perdição? Vergonha eterna e horror ou honra eterna? Isaías descreve, e eu termino aqui agora. Ele diz: qual é o tipo de homem que faz uma imagem de fundição? Quando Cristo, homem dos fariseus, foi enviado para Cristo e dizer assim: eu sei que tu fala a verdade, não te importa com o que quer que seja. Está vendo essa moeda? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus diz: de quem é a esfinge e a inscrição? Ele falou assim: é de César. A foto e o nome do imperador. Ele diz assim: então dá a César o que é dele. Dá a César o que é de César. Ele está dizendo: se o de César é o dinheiro, dá para ele. Porque no dinheiro tem a imagem dele. Mas e em tu? Tem a imagem de quem? Do dinheiro? De César? Porque a Escritura diz que o Senhor nos fez o quê? Então se entregue a Deus o que é de Deus. Você é dele. Não tente roubar a imagem e semelhança de Deus que não lhe pertence. Entregue a ele hoje. Eita Deus! Cristo disse: de César é dinheiro, dá para ele, não tem problema. Mas para Deus entregue a sua imagem, a sua semelhança que pertence a ele, diz o Senhor para Israel: torna para mim e eu tornarei para vós outro. Pare de ser idólatra, rebelde, feiticeiro, que confia em dinheiro, confia em emprego, confia no homem, confia na mulher, confia na finança, na saúde que tem. E ele diz: aquele que confia no seu braço, maldito seja o homem. Quando ele disse isso, ele não disse assim que você tem que confiar em mim, você é maldito, não. Ele está dizendo: aquele que confia no seu próprio braço, na sua força, na sua carne, na sua juventude, na sua saúde, na sua estabilidade financeira, nas suas empresas, nos seus negócios, nos seus deuses, que não é Deus coisa nenhuma, e não passa de vaidade, mentira, imaginação e fruto do coração do homem. Que se apresente alguém e me mostre um Deus igual a esse aqui, ó. E as nações insultavam Israel, diziam assim: cadê o teu Deus? Quando eles estavam na Babilônia, no cativeiro, eles diziam: mas cadê o teu Deus que tu está nessa situação? Aí eles insultavam e diziam: agora tu faz o que tu faz? Tira a harpa do salgueiro, canta o hino daquele que tu cantava lá no altar da congregação, canta lá, se exibe de novo, prega igual tu pregava, a gente quer ouvir uma canção. Aí o profeta Davi diz assim: o meu Deus está no céu, e a terra anuncia a obra das suas mãos. Aí Isaías diz assim: o meu Deus está sentado sobre o globo da terra, cale-se diante dele todos os povos. Ei, fique quieto, que só existe ele e mais ninguém. Aí Isaías ainda se atreve e diz: ele está sentado em um sublime e alto trono, e a terra é o estrado dos seus pés, e ninguém pode fazer uma casa para eu morar. Oh Jesus, oh glória. Aí Isaías continua dizendo: ei, o meu Deus, para ele as nações é como a gota d'água no fundo de um balde. Agora me explique, tem outro igual este? Que se apresente.
Aplauda o Senhor nessa noite, por gentileza. Bem forte, aplauda esse Deus, aplauda esse Deus. Eita glória, ó. Eu vi muitas vezes o meu pai, ele andar quase 1 quilômetro de joelho para ganhar na Mega Sena. E arrancava o tampo assim, ó, do joelho, da pele do joelho, para ganhar na Mega Sena. Hoje ele precisa da misericórdia de Deus, porque bebe muito. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu vou para a Aparecida de joelho. Meu sonho é ir para a Aparecida de joelho um dia. Meu irmão, não se torture. Pare de loucura. Irmão, você não pode falar da fé. Eu posso. Sabe por que eu posso? Porque o meu Deus é o único Deus verdadeiro. E o resto é tudo falso, mentira, inventado para ganhar dinheiro. Aí quando Paulo chegou e pregou em Atenas, o artifício disse assim: esse homem anda transtornando o mundo inteiro com essa mensagem de Jesus, está perturbando as nações. Paulo disse assim: continuarei pregando, porque o que é mentira vai ser sempre mentira, e o que é verdade vai ser sempre verdade. Meu Deus, Moisés chegou no Egito e Deus disse: lança o bordão no chão, ele vai se tornar uma serpente. Aí depois tu pega de novo e o povo vai crer. Aí os magos feiticeiros faziam a mesma coisa, imitava. Aí Deus: tá bom, vamos ver se eles vão continuar imitando até onde vai a ousadia e a audácia deles. Aí Deus disse: joga de novo. Quando Moisés jogou, aquele bordão de Moisés devorou o bordão dos feiticeiros e do mago. Aí o Senhor disse: tá vendo, Moisés? A verdade sempre destrói a mentira. Tá vendo, Moisés? A verdade sempre prevalece. Oh glória, esse Deus verdadeiro está aqui nessa noite. Eita glória, remova a sua confiança em qualquer fator externo e ligue, canalize somente no Deus verdadeiro. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus incomparável, inigualável. Senhor dos exércitos é o seu nome. Não há outra rocha, não haverá nem há outros deuses além desse Deus a qual nós servimos. Confie nele, confia nele, entregue a sua vida e o mais tudo ele fará. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida? Alguém hoje? Meus irmãos da live, Deus te abençoe, que a sua casa e a sua família seja alcançada pelo poder de Deus e a virtude do Espírito Santo. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.